não há razão para vivermos uma vida com nódoas, não há razão para vivermos uma vida suja. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus para purificar o homem de todo pecado. Salmo 51, Davi havia pecado contra Deus. O pecado é uma realidade. Por isso que Hebreus nos ensina a deixar de lado todo pecado e todo embaraço. Porque onde existe pecado, irmãos, não existe pureza. E Davi havia pecado contra Deus. Vamos lá no Salmo 51. E uma vez que ele peca contra Deus, ele é sabedor das consequências que o pecado tinha agora sobre a vida dele. Então ele começa a orar ao Senhor. E na sua oração ele diz assim no versículo 2: lava-me, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, irmãos, ele é servo do Senhor. E ele não quer ser um servo de desonra, não. Ele quer ser um servo de honra. Então, humildemente, ele se coloca na presença de Deus e começa a dizer: purifica-me do meu pecado. Mais adiante, ele pede ao Senhor para que o lave. Contra ti pequei. Lava-me. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o que é ter um coração puro nos dias atuais, irmãos? É possível ter um coração puro nos dias atuais? Uma vez que nós estamos rodeados de todos os lados, de todo tipo de contaminação. Como ter um coração puro? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Irmãos, falar sobre pureza espiritual. Que Deus, irmãos, abençoe esta igreja. Que Deus abençoe cada um dos nossos jovens, irmãos e irmãs. É um desafio que o pastor da igreja, o ministério da igreja, ninguém pode assumir por ninguém. É um compromisso individual, é um compromisso pessoal. E que Deus nesta noite, irmãos, coloque no meu e no seu coração o desejo, a vontade de estarmos fazendo uma autoanálise. Daniel entendia que com um coração contaminado, que com um coração sujo, o nome do Senhor não seria honrado, o nome do Senhor não seria glorificado. Então o que Daniel assentou no seu coração? Não se contaminar. Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Aí lá na frente você vê Daniel sendo honrado pelos impérios pelos quais ele passou, os reis pelos quais ele lidou, honrando Daniel, considerando Daniel. Mas antes de Daniel ser honrado, ele assentou no seu coração: não se contaminar. Não espere honra, não espere ser exaltado, se eu não coloco no meu coração o propósito de viver uma vida separada, de viver uma vida pura. Não adianta comer na mesma mesa, comer o mesmo pão e depois querer ser honrado como servo de Deus. Não, não dá. Poderia ainda citar o caso de José no Egito. José, não tenho um versículo que eu possa aplicar em dizer que Daniel, assim como José, assim como Daniel, resolveu não se contaminar, mas na prática, na atitude de José, nós vimos que ele também tinha isso no seu coração de maneira muito contundente, de maneira muito convicta.
não se contaminar. Irmãos, às vezes nós queremos usar todos os argumentos para justificar a nossa impureza. Às vezes nós queremos usar todo tipo de argumento para sustentar a nossa conduta impura na presença do Senhor. Mas diante de Deus, irmãos, não cabe desculpa. Diante de Deus não cabe nenhum outro pensamento. Ah, mas Deus sabe a intenção do meu coração. Sabe mesmo. Aí agora eu vou usar a intenção do meu coração para viver uma vida impura. Não, querido. Não. Aí você vê quando José chega diante do rei do Egito, o rei do Egito pergunta: haveria alguém em toda a terra do Egito como este jovem, como este homem? Vaso para honra. Mas antes de ser vaso de honra, ele entendeu que ele precisava ser puro, que ele precisava se purificar. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde infelizmente o evangelho muitas vezes está sendo banalizado, onde muitas das vezes o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo escandalizado. Algumas empresas em tempos anteriores diria: qual é o perfil do funcionário que você quer? Eu quero contratar um crente. E infelizmente, muitas das vezes, Deus me livre de trabalhar com um crente. Quero não. Isso nos humilha, irmãos. Isso é humilhante para nós. Isso é humilhante para nós. Porque alguém não foi puro, alguém não deu testemunho de pureza. E com isso a igreja de Jesus sofreu escândalo. A igreja de Jesus sofreu blasfêmia. O nome evangélico sofreu blasfêmia. Porque alguém não entendeu a necessidade de ter uma vida pura. Aleluia. Às vezes na empresa que você trabalha, o teu cargo é o mais simples, é o mais humilde que tem, mas você é honrado naquilo que você faz. Por quê? Porque o teu patrão, o teu gerente, o teu supervisor vê pureza na tua vida, vê pureza na tua maneira de proceder, vê pureza na tua maneira de agir. Por isso o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Então Paulo está dizendo para Timóteo: se alguém se purificar, será vaso de honra. Pastor, eu quero ser vaso de honra, como é que eu faço? Purifica. Vamos nos purificar, irmãos. Vamos nos purificar. Aí Paulo continua: será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Qual é o vaso que Deus quer usar, irmãos? Qual é o vaso que Deus quer usar? É bem verdade que a seu tempo Deus usa aqueles que se dispõem nas suas mãos, Ele usa aquele que Ele tem. Mas segundo este versículo, qual é o vaso que Deus quer usar? Olha o tripé, a base do vaso que Deus quer usar. Em primeiro lugar, uma vez purificado, esse vaso passa a ser vaso de honra. Deus não trabalha com nada sujo, não, irmãos. Deus não trabalha. Aleluia. Você quer ser usado por Deus? Às vezes a gente dobra o joelho e diz: Jesus me usa, Jesus me usa, eu quero ser usado na tua obra, eu quero ser usado. Jesus me usa no louvor, me usa na palavra, me usa nisso, me usa naquilo, me usa nesta área, me usa naquela área.
Seja um vaso de honra. Seja um vaso de honra. Segundo lugar, seja um vaso santificado. Seja um vaso santificado. Seja um vaso santificado na presença do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente lida com situações de alguém pensa que está sendo usado por Deus. Por quê? Porque eu oro pelo enfermo e o enfermo é curado. Eu prego e alguém se converte. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Jesus está dizendo que naquele último dia vão dizer: Senhor, Senhor. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas eu trabalhei tanto na obra de Deus. Trabalhou, não estou dizendo que você não trabalhou. Só que a obra de Deus, irmão, não é feita de qualquer maneira, não. A obra de Deus não é feita de todo jeito, não. A obra de Deus não é vamos que vamos embora, vamos para frente. Não, a obra de Deus não é isso, não. A obra de Deus tem princípio, a obra de Deus tem fundamento, a obra de Deus tem critério, Não é do jeito que eu quero, não. Então você quer que o seu serviço seja aprovado por Deus? Respeita esses princípios. Respeita esses princípios. Vaso de honra, vaso santificado. Vaso santificado. Eu já preguei aqui e repito. Santificação, irmãos, é uma resposta que o crente dá a tudo que Jesus fez na vida dele. Santificação muitas das vezes parece uma coisa, um bicho de 7 cabeças, uma coisa muito difícil. Não é isso não, irmão. O crente que entende o que Jesus fez na vida dele, irmão, ele não tem dificuldade de assimilar no seu viver diário o que é santificação. Eu era um escravo do império das trevas, Jesus me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu era um morto, hoje eu sou um vivo. Antes eu era um escravo e hoje eu sou livre. Eu entendo o que Jesus fez por mim. E qual é a resposta que eu dou a tudo que Ele fez por mim? Vida santificada. E por último, idôneo. Fazer a obra de Deus sem esses 3 princípios, eu posso até fazer, mas eu posso não estar preparado para toda boa obra. Será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Muito se fala sobre a necessidade do servo de Deus ser preparado. Muito se fala da necessidade do crente buscar o preparo. Mas vamos começar por essas 3 coisas? Vamos começar por essas 3 coisas. Quer ser usado por Deus, quer ser aprovado, quer ser preparado para toda boa obra? Quer ser? Pronto. Honra, santificado e idôneo. É o princípio, irmãos, para fazermos a obra do Senhor de maneira preparada para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. Paulo continua exortando a Timóteo, falando das coisas que ele precisava fugir e das coisas que ele precisava seguir. Rejeita questões loucas. Ao servo do Senhor não convém contender, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. São coisas, irmãos, que nos qualificam na presença de Deus.
São coisas que nos qualificam na presença do Senhor. Então, irmãos, que cada um de nós possamos assumir este compromisso e assimilar esta palavra para a nossa vida. Repito, o mundo está em podridão, o mundo está cada dia mais se afundando na sujeira, mas como servo de Deus, irmãos, não vamos compactuar com as obras infrutuosas das trevas, não, vamos não. Mantenha a sua caminhada, ore ao Senhor, busque em Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele foi nos dado com algumas missões, e uma da missão do Espírito Santo na vida do crente é nos guiar em toda a verdade. O crente que caminha guiado pelo Espírito Santo é um crente que não vai se contaminar, é um crente que não vai se sujar, é um crente que não vai manchar as suas vestiduras. Que Deus nos abençoe, irmãos, com estas palavras nesta noite. E se porventura estas palavras trouxe ao teu coração algum sinônimo de preocupação, em que porventura algum momento da sua vida eu me sujei, eu me manchei, eu me contaminei, aleluia, o sangue de Jesus está aqui nesta noite para purificar. Se joga nos pés de Jesus, se lança nos pés de Jesus, peça humildemente ao Senhor, faça como Davi: purifica-me, purifica-me, lava-me como isopo, lava-me. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado, para que nós, irmãos, possamos estar com a nossa vestidura limpa. Como diz aquele hino da harpa que nós cantamos: alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Vamos, irmão, nos importar com isto. Às vezes nós nos importamos com tanta coisa, com tanta coisa. Às vezes a gente, e deve ser assim mesmo, se cuida para não vestir uma roupa suja, para não vestir uma roupa borrada, manchada, e é bom que seja assim mesmo, mas que esse cuidado, irmãos, não seja apenas com a vestimenta física, que esse cuidado não seja apenas com a vestimenta material, mas que eu possa me preocupar com a minha vestimenta espiritual, e que o Espírito Santo me dê graça e te dê graça nesta noite para fazer uma autoanálise. E se nesta autoanálise, se neste autocontrole você perceber que há alguma coisa fora do padrão, que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus esteja agindo na minha vida, na sua vida nesta noite, nos dando graça para que nós possamos estar puro, com pureza, na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite com estas palavras. Vamos à leitura da ata em nome de Jesus.